riam dela com a mesma naturalidade com que sopravam o café da manhã. Um riso curto, de salão, que arredondava as faces das senhoras e cortava as das que trabalhavam. Chamavam-na a feia, como se fosse apenas um adjetivo conveniente, uma etiqueta que aliviava qualquer inquietação. A casa grande brilhava ao entardecer. Janelas emolduradas por cortinas, quadros alinhados, o brilho do latão nos corrimãos. Por trás desse brilho, porém, havia correntes de passos, moedas de sombra que não se encaixavam no dourado. Era ali que Lindalva vivia as repetições do escárnio e o trabalho que exigia o corpo inteiro. Lavar, limpar, cozer, recolher, repetir. Ela não era um mito nem um tipo. Tinha mãos cheias de calos, unhas com pequenas manchas de sabão, o cabelo preso sempre de forma prática. Fazia-se pequena quando a casa precisava de ordem, fazia-se inteira quando o mundo não via. A própria forma como caminhava entre os tanques e as calhas parecia obedecer a uma geografia que os outros não sabiam nomear. Caminhos para evitar olhares, fechos para não ouvir mais do que devia. Era naqueles interstícios que a memória brotava. Enquanto secava um prato ou estendia uma rede, Lindalva colecionava nomes. Nomes eram valiosos onde o poder se exercia sem testemunhas. Ela guardava mais do que sílabas, memórias de passos. Um sapato que rangia, um passo que hesitava, um arraste de pés na escada. Memórias de cheiros, tabaco misturado ao rum, a lembrança salgada de perfumes caros, memórias de pequenos objetos, um fio de botão azul, um cinto fora do lugar, uma etiqueta arrancada. Tudo se juntava numa cartografia silenciosa da casa. Não por vingança, nem por curiosidade doentia, mas como quem guarda sementes para tempos de fome. Benedita, a mais velha entre as mucamas, virou a sua âncora. Seus olhos acostumados à penumbra sabiam quando um riso escondia um aviso. Era ela que trazia pão em dias de festa para as lavadeiras. Era ela que sabia o nome de todas as crianças da vila e o número dos anos de cada mulher. Benedita não olhava Lindalva com dó, olhava com uma paciência prática, a mesma que se tem quando se aprende a acender o fogo sem queimar a panela. Entre as mulheres que lavavam roupa no rio, entre as que passavam pano no chão e entre as que dobravam lençóis, havia uma pequena rede de língua e gesto. Notícias, alertas, abraços à distância. As senhoras da casa grande, Dona Custódia, Dona Genoveva, Dona Iá, tinham outras ocupações. Custódia era uma pedra de olhar afiado que fazia as contas das despesas antes de servir a sopa. Genoveva tinha mãos que tremiam, num modo que ela disfarçava com chá e sorrisos calculados. E a mais nova gostava de bordar e de falar alto sobre viagens que nunca dera. Juntas, formavam um círculo que parecia fechado, até que a rotina mostrava como era frágil a aparência de ordem. O riso delas era um gesto que circulava. Um comentário sobre um vestido, uma piada sobre um corte de cabelo, uma palavra que colocava alguém numa posição inferior como quem ajeita um enfeite. Quando riam de Lindalva, faziam-no em voz baixa, como quem aceita uma alegria doméstica. Os três irmãos, Augusto, Felisberto e Rodrigo, moviam a casa de outro modo. Augusto, o mais velho, tinha discurso de respeito público, gostava de aparecer nas festas do clube e nos jantares com homens de outras fazendas. Felisberto ria com os olhos quando as coisas podiam ser escondidas por servidão e dinheiro. Rodrigo era mais direto, menos afeito a dissimulações, e seus risos soavam muitas vezes como ordens. Quando a noite caía, os modos mudavam. A casa respirava de forma diferente. As alamedas do quintal guardavam sombras que não eram dos trabalhadores. Era nesses intervalos noturnos que a casa prática dava lugar à casa do poder bruto, um poder que não precisava de testemunhas quando acreditava ter o controle. O feitor, homem de figura compacta e olhar atento, sabia mais do que dizia. Sua função era fechar as portas e abrir os negócios da fazenda. Sua cumplicidade era técnica, uma consequência da posição que ocupava. Com ele vinham pequenas verificações. Fechar a vedação que não rangia, ajeitar fechaduras, arrumar a pilha de lenha. Algumas vezes, por trás da noite, os murmúrios chegavam até ele. Outras eram os detalhes deixados no escuro que lhe contavam a história.
A ele cabia, por devoção ao dono e por medo, assegurar que as falhas ficassem internas. Mas por trás das ordens havia pequenos agouros, um caco de cerâmica quebrado levado pela chuva, uma palavra fora do lugar, uma troca de olhares entre as mulheres que, sem querer, explicava algo que a casa negava. À medida que o entardecer caía, a cor da cana mudava e as vozes se distribuíam. Na cozinha, nas senzalas menores, na casa grande. Lindalva seguia os rituais. Lavava a louça com as mãos chamadas, a se lembrar de cada ração de sal e açúcar. Passava o pano, onde a madeira guardava o calor do dia, e, por fim, recolhia as roupas ao lado das outras mulheres. A humilhação ali tinha ritos previsíveis, comentários sussurrados à mesa, um acesso de riso quando Dona Genoveva comparava os rostos, uma observação carinhosa sobre como a pobre devia se arrumar para trabalhar melhor. Riam, porque rir era para elas modo de garantir que a sensação de superioridade permanecesse intacta. Lindalva não revidava com o mesmo som. Seus gestos eram outros. Ela escutava. Sua escuta era prática e estratégica. Aprendera que, em casas como aquela, os rostos podiam ser diferentes, mas os modos repetiam-se. Um sapato fora do lugar numa noite era o prenúncio de um retorno. Um fio arrancado nas roupas era o registro de uma pressa não contabilizada. Assim, ela aprendeu a ler a casa como quem lê o corpo de alguém doente. Havia entre as lavadeiras pequenos pactos de resistência. À margem das praças, no retorno do trabalho, dividiam relatos como quem troca mantas em noites frias, o carroceiro libertado que passava com notícias, uma vizinha que ouvira rumores no terreiro dos sinos da igreja, a menina que roubara um pedaço de pão e depois voltara para conversar. Esses encontros se davam como um escudo. Havia também gestos de socorro nas formas mais modestas. Benedita trazendo um prato extra, a outra lavadeira cobrindo a saída de uma que precisava sair à pressa, um homem que, ao deixar a carroça, falava baixo sobre caminhos seguros. Para Lindalva, a memória tornou-se uma militância íntima. Guardava nomes completos, pequenas falhas de dicção, a ordem dos passos dos 3 irmãos quando vinham à cozinha após uma noite de festas. Catalogava o que podia. Tudo isso alimentava uma espécie de arquivo mental que ela sabia que poderia usar, se algum dia a necessidade fosse maior do que o medo. Não era ódio que guiava essa coleta, mas uma vontade de que, se o mundo ousasse apagar alguém, houvesse registros que se recusassem a desaparecer. A aproximação da festa do Rosário mudou a atmosfera da casa como uma apreensão de vento. Festas religiosas naquelas terras eram ocasiões de brilho e de disputa por respeito. Serviam tanto para reafirmar status, quanto para reivindicar uma normalidade que cobria fissuras. Os preparativos ocupavam as senhoras. Domar as cortinas, decidir quem receberia que família, organizar o jantar que deveria impressionar. Para as mulheres que trabalhavam, era um aumento de pressão. Roupas mais exigentes, jantares mais demorados, mais suor e mais olhares. A festa prometia plateia, e plateia em grandes casas significava olhos atentos a qualquer deslize. As fissuras surgiram na forma de pequenos sinais. Uma etiqueta arrancada de um pano encontrado perto do tanque. Um botão de overcoat sob a cama da mucama, que parecia ter caído ali por acidente. Um lenço com as iniciais dos irmãos, esquecendo-se no quintal. As lavadeiras notavam as pequenas irregularidades. O feitor, que fazia suas rondas, também. Havia um entendimento tácito. Era melhor consertar a situação em casa do que permitir que as histórias se tornassem públicas. Melhores formas de remendo podiam preservar reputações. A carta de alforria, quando vinha, assumia nessas circunstâncias o aspecto de um selo que permitia ao dono dizer que havia resolvido o assunto. Não era ninguém que confessava. Era a casa que recolhia as sobras de sua própria violência num envelope. Certa madrugada, o nervosismo se tornou muito maior do que os pequenos sinais. As vozes subiram, e algo que havia sido empurrado para baixo emergiu com força. Não houve gritos que descrevessem detalhes. Havia, sim, um momento em que a cozinha se encheu de passos. Uma porta que foi aberta com pressa e um sopro de ar que parecia dizer que a situação havia escapado. As mulheres correram, algumas com lençóis na mão,
outras com o rosto contra a parede. O feitor tentou conter. Fez-se meio ponte entre o que era intimidade e o que podia virar escândalo. No dia seguinte, a família se reuniu em volta da mesa da sala grande, com xícaras intocadas e jornais dobrados ao lado dos pratos. Discute-se menos o que ocorrera de fato do que as possíveis repercussões. Augusto falou sobre como o nome da família poderia ser afetado. Felisberto mediu o custo de manter as aparências. Rodrigo, impaciente, queria solução rápida. A palavra alforria foi trazida como um remendo administrativo. Uma folha de papel assinada que poderia ser mostrada a quem perguntasse, o equivalente a uma boa ação escrita e registrada. Um gesto que não consertava a violação, mas dava ao senhor a opção de dizer que havia coagido o destino. Quando a carta veio à mão de Lindalva, ela não a recebeu como preço de liberdade. Sabia bem que a alforria era, em muitos casos, uma saída conveniente para o senhor, uma forma de reorganizar a casa sem permitir que o caso se transformasse em uma acusação pública. Era muitas vezes um reconhecimento frio. Vá e não nos incomode. O documento era administrativo, diziam. Não resolveria o dano, não devolveria noites roubadas, não taparia o riso que a havia reduzido. Mas também representava uma possibilidade. E possibilidades mesmo pequenas tínhamos valor. Ao receber a carta, Lindalva fez o que sempre fizera. Colocou o papel perto do peito e tentou entender o peso do gesto. Não chorou de imediato. Havia uma calma que vinha de anos de observar. O mundo era maior do que o instante da dor. Havia outras mulheres. Havia um rio onde lavar as roupas que ainda guardavam o cheiro do sol. Havia Benedita, segura no espaço habitual, pronta com uma rede de proteção que não perdoava, mas amparava. A alforria era, para a casa, conserto. Para Lindalva, era uma bifurcação. Aceitar significava abandonar o lugar onde, apesar de tudo, conhecia cada canto. Recusar significava permanecer sob o mesmo céu de humilhações, talvez buscando outro tipo de resposta que a casa talvez não permitisse. Havia também, naquele momento, o modo como os outros olhavam. Alguns olhos ficaram vazios, outros cheios de cálculo. As lavadeiras cochicharam na fenda do tanque. Benedita apertou a mão de Lindalva como quem dá força sem promessas. O carroceiro libertado, que vinha com notícias e às vezes com cuidados práticos, observou de longe e aproximou-se para dizer com voz baixa que havia caminhos seguros para quem saísse. Não havia festa nem silêncio honroso ali. Havia apenas escolhas forçadas. Lindalva perguntou uma vez a Benedita se a alforria devolveria algo do que era perdido. Benedita não disse que sim. Falou com a leveza de quem olha para as coisas como são, que a alforria poderia abrir portas, mas não apagar bocas. Você carregará o que foi, disse ela, mas também não será mais corpo de quem decide te nomear. Era como se dissesse que havia formas diferentes de sofrer e de sobreviver. A liberdade formal podia ser o primeiro passo de um caminho que era preciso aprender a caminhar. A decisão foi tomada numa manhã quente. Lindalva assinou o papel com uma letra firme, não a letra da casa, nem a do patrão, mas a sua. A assinatura não era celebração, era porto seguro mínimo. No dia em que arrumou suas poucas coisas, as mulheres da cozinha se aproximaram discretas, com abraços que não podiam mudar o passado, mas que reforçavam um laço que não cabia na tinta de um documento. Benedita deu-lhe um pano de batom guardado, uma lembrança arrancada de uma bolsa que depositava força em pequenos sinais. O carroceiro libertado ofereceu a rota que levaria Lindalva até a cidade grande, um caminho de barro e de mar que prometia trabalho e anonimato em troca de dias mais longos. Ao sair da casa grande, Lindalva olhou para trás com a sensação de deixar um corpo conhecido. A casa continuou sua rotina como se nada tivesse ocorrido. As janelas voltaram a brilhar e as cortinas se ajeitaram. Mas havia um movimento diferente no ar. Havia olhos que pareciam procurar entender o que se tornaria público. Havia também, e isso era menos visível, uma fissura pequena na reputação da família. O riso que antes era líquido, agora se tornava discreto, porque parte do tecido que o sustentava havia sido tocado. Ela viajou até Salvador carregando o peso e a leveza
de uma decisão que não oferecia garantias. A cidade era outra coisa, ruídos diferentes, pessoas que não conheciam sua história, a possibilidade de recomeçar sem o rótulo que a casa grande insistira em colar em seu rosto. Nos primeiros anos trabalhou como lavadeira em quintais de casarões, como ajudante em cozinhas apertadas, como quem troca a casa de senhor pela cidade que não pergunta demais. Fazia horas longas, punha o corpo a serviço de tarefas que não eram de prestígio, ganhava pouco, mas o suficiente para manter um teto. Apesar do anonimato, sua memória não deixou de funcionar como registro. Em noites frias, ela contava nomes baixinho, como quem reza. Os nomes eram como remédio, arquivados, repetidos, guardados. Às vezes, quando passava por uma feira, ouviu alguém pronunciar o sobrenome de uma família que conhecia. Outras vezes era uma coincidência do tempo que lembrava um cheiro, uma palavra, um modo de andar. A vida em Salvador era uma trama de dias que se apertavam, mas era também um lugar onde ela pode fazer amizade com mulheres que, como ela, carregavam histórias não ditas. Havia solidariedade em mercados e padarias, em rodas de mulheres que trocavam açúcar por conselho. Os anos passaram sem pompa para Lindalva. Não houve pedra tumular ostentosa, nem funeral com caixões caros. Morreu no seu tempo, rodeada por mulheres simples que a conheciam pelo nome verdadeiro e pela coragem comedida. Não deixou riquezas, nem deixou cartas agressivas. Sua morte foi um momento pequeno, como tantas vidas que não entram nos livros. Ainda assim, entre as lavadeiras e nas ruas onde trabalhou, seu nome era citado com respeito. As camareiras que a substituíram lembravam-se de suas mãos, da forma como ela dobrava os panos, do modo com que ouvira e guardara segredos. Enquanto isso, na vila onde ficara a casa grande, as ondas de reputação continuaram a se mover. A família da fazenda teve que conviver com murmúrios que vinham dos mercados, dos cafés e de algumas igrejas. Negócios sofreram pequenos recuos. Clientes mais sensíveis evitaram as mesas onde os três irmãos sorriam com força. Nada disso, porém, se traduziu necessariamente em punição jurídica. A lei, naquele espaço e naqueles anos, movia-se de forma que raramente alcançava as entranhas de uma casa. O que se viu foi uma espécie de reparação social. Os nomes passaram a ser pronunciados em sussurros. A casa perdeu um pouco do brilho que antes não questionava suas sombras. Os que ficaram por perto, Benedita, o carroceiro libertado, as lavadeiras que eram redes, continuaram a lembrar. Guardavam histórias pequenas, como quem guarda remédio caseiro. Se alguém precisasse, as memórias eram passadas adiante. No entanto, a cultura do esquecimento era forte. A casa trabalhava para apagar o que era incômodo, a comunidade para preservar. Entre esses movimentos, o nome de Lindalva flutuou por um tempo como um gesto de resistência. Nomear era recusar o anonimato que a violência impõe. Anos depois, numa manhã comum de papelada e gavetas, apareceu um documento que ninguém esperava. Papéis antigos, guardados no escritório onde a família mantinha contas e lembranças, foram remexidos por um sobrinho que limpava gavetas antes de uma mudança. Entre notas de compras e cartas endereçadas a pessoas já mortas, havia um testamento. Era um pedaço de papel dobrado, com palavras que falavam de coisas que o tempo costuma arrumar. Heranças, pequenas orientações, uma tentativa de fechar capítulos. Entre as linhas que tratavam de imóveis e animais, havia algo diferente, uma menção inesperada ao nome de Lindalva. Não era um pronunciamento do tipo que reparava toda a injustiça. O documento, quando apareceu, trouxe confusão e curiosidade. Havia quem dissesse que o papel era a tentativa tardia de um homem que sentira remorso. Havia quem preferisse ver ali um gesto de cálculo, uma forma de proteger a família diante de boatos que teimavam em aparecer. O fato é que, quando a folha foi lida em voz alta para alguns poucos na vila, o nome de Lindalva reapareceu no espaço público, não mais como uma alcunha, mas como um nome próprio escrito num testamento, um gesto simbólico que abalava o velho riso. A menção no testamento abriu uma ferida e também uma janela.
Houve quem se espantasse ao ver o nome registrado num documento que costumava servir apenas aos vivos e ao patrimônio. Outros viram na menção um convite, para lembrar, para questionar, para nomear. A família reagiu com pressa e cálculo. Alguns diziam que se tratava de um ardil de última hora, outros que era sinal de uma consciência tardia. O testamento, afinal, não garantia justiça. Garantiu, no entanto, uma ressurreição pública de um nome que se tentara apagar. Na vila, a notícia correu em suspiros e em encontros no mercado. Para as lavadeiras que permaneciam, a menção serviu como um reconhecimento, não jurídico, mas moral. Para Benedita, foi como se uma porta se reabrisse para colocar no lugar uma lembrança que ela vinha mantendo viva à sua maneira. Ainda assim, havia cuidado. Lembrar também significa responsabilizar. O testamento raramente trazia efeitos práticos que punissem os culpados. Mais frequentemente, provocava discussões, confrontos de memórias e, às vezes, uma vontade de registrar as histórias que a história oficial tentava fazer esquecer. E assim, quando se olhava para o conjunto das coisas, a história de Lindalva continuava a ser medida em 2 registros: o íntimo, feito de fios, nomes e cuidado entre mulheres, e o público, marcado por documentos, murmúrios e remendos. A carta de alforria, o caminho a Salvador, o trabalho silencioso e o funeral sem pompa compunham uma trajetória que a tinta de um testamento tentava reescrever, ainda que imperfeitamente. Havia tensão entre o desejo de enterrar uma mancha e a necessidade de nomear quem havia sido atingido. A narrativa naquele ponto não se fechava. Havia perguntas que não aceitavam respostas simples. O que significa nomear alguém décadas depois? Um testamento muda o passado ou apenas desloca o debate para o presente? A memória coletiva poderia, com um papel encontrado na gaveta, transformar a sensação que as pessoas tinham ao pronunciar o nome de Lindalva. E como reagiriam os sobreviventes e os herdeiros diante de um documento que, por um lado, parecia reconhecer e, por outro, não fazia reparação? As rodas da vila passaram a se dividir entre os que queriam enterrar a questão com um gesto e os que viam no papel a chance de contar mais, de juntar pedaços, de perguntar, de exigir que nomes fossem lembrados não apenas por uma menção formal, mas por histórias que dessem contorno à vida. Benedita fez o que sempre fazia. Começou a juntar relatos, não por litígio, mas por memória. Reuniu quem havia trabalhado na fazenda, anotou em cadernos improvisados palavras que poderiam ser perdidas com o tempo e falou baixo com o carroceiro libertado sobre onde guardar aquelas folhas. Para Lindalva, que agora já não poderia responder, o nome voltava à praça pública, como uma chama que reacende. Para a família, o documento era peso e vergonha. E para a comunidade, era convite. O que faríamos com o nome que reaparecia? Teria ele força suficiente para virar memória coletiva, para ocupar um lugar nos relatos que uma geração contaria à seguinte? Ou seria apenas mais um papel que o tempo varreria como se varre o pó da sala? No limiar dessas perguntas, as vontades se articulavam em modos diferentes. Alguns queriam silêncio para não afundar reputações. Outros queriam que o nome ficasse gravado em lugar visível, talvez numa pedra, quem sabe numa placa simples, perto do tanque onde as mulheres lavavam roupas. Dona Genoveva, em seu orgulho, tinha receio. Benedita, em sua prática, sabia que lembrar não era necessariamente herir, mas era cuidar do que havia sido quebrado. E enquanto se discutia, a vida corria para frente. Havia decisões a tomar, palavras a guardar, e o peso do que significava não ser visto continuava a mexer nas coisas. No exato momento em que alguns papéis eram remexidos, uma nova tensão surgia. A possibilidade de que o documento não ficasse apenas entre gavetas, que se tornasse motivo de conversa pública e, mais perigoso ainda para os senhores, de um reconhecimento que os obrigasse a encarar suas ações. Para a comunidade, isso podia ser um passo para que outras histórias fossem tiradas do silêncio. Para a família, significava uma exposição que poderia abalar negócios, casamentos e alianças. Entre essas forças opostas, o nome de Lindalva pairava, aguardando que alguém decidisse o que fazer com ele. O nome de Lindalva pairava,
aguardando que alguém decidisse o que fazer com ele. E a vila, que era pequena o suficiente para que todo rumor chegasse a uma esquina em poucas horas, transformou o papel em assunto, que dobrava as vozes nas portas, que se esgueirava entre cadeiras de bar e que alimentava olhares longos nas filas do mercado. O sobrinho que encontrara o testamento, um homem jovem demais para carregar o peso daquilo, não tinha intenção de escandalizar. Queria apenas ajeitar gavetas antes de vender a casa de pedra que a família mantinha como memória. Levara o papel para a casa da mãe, que hesitou entre mandar tudo para o fogo e mostrar a alguém de confiança. A hesitação foi interrompida por uma curiosidade que, uma vez acesa, não se apaga fácil. O testamento foi lido em voz baixa, num cômodo apertado onde a luz entrava pela fresta. O nome de Lindalva apareceu escrito tal qual se escreve um pedido que se teme admitir em voz alta. As reações foram imediatas e contraditórias. Alguns sustentaram que aquilo era gesto de remorso tardio, a última tentativa de um homem de ajustar seu próprio legado sem reparar de fato os estragos. Outros, com mais maldade do que honestidade, sugeriram que se tratava de um ardil. Usar o nome de uma mulher morta para limpar a imagem da família, sem necessidade de enfrentar o que acontecera. Havia ainda os que não sabiam o que pensar e preferiam não opinar, porque o silêncio também protege quem tem medo. A notícia chegou a Benedita antes que chegasse a qualquer autoridade. Chegou pelo carroceiro libertado, que a viu na feira e segurou a mão dela como quem entrega um recado delicado. Benedita, que guardava memórias como quem guarda água para tempos de seca, não se deixou levar por espanto imediato. Sabia que um nome escrito em um papel podia ser começo de verdade ou de encenação. Sabia ainda que o que importava era o que se faria depois. E fazia-se urgente recolher as vozes que poderiam transformar aquele nome em movimento de memória. Ela começou silenciosa. Foi até a casa grande, onde os móveis pareciam ter se habituado a uma inquietação antiga. Falou com quem tinha coragem de ouvir e de falar baixinho. Encontrou mulheres com mãos tremendo ao pegar um pedaço de pano. Encontrou um homem idoso que, ao ouvir o nome Lindalva, deixou cair os óculos e não falou por alguns minutos. Aos poucos conseguiu pequenos depoimentos, um lenço escondido aqui, um botão ali, um rumor ouvido em outra festa. Nada que transformasse o passado em documento judicial, mas tudo que dava corpo àquilo que o riso tentara dissolver. Benedita propôs um modo de agir que era típico dela, desaprumada nos modos, firme nas decisões. Reuniu as que restavam das lavadeiras, convocou o carroceiro e chamou a mulher que ainda trabalhava nas cozinhas da cidade. "Vamos juntar o que temos", disse, com a voz como quem empilha madeira para fazer fogo. Não para acusar no estrado, mas para que ninguém nos tire a memória. E assim fizeram. Recolheram relatos, objetos e histórias. Benedita escreveu em cadernos de capa gasta. Os cadernos encheram-se de letra miúda, de palavras que variavam entre a raiva contida e o cuidado ritual de quem enumera nomes de parentes. A ideia de fazer um registro público cresceu com a leitura. Não era vingança, era resistência memorial. Se o nome vai aparecer num documento que ninguém mais vê, a gente põe o nome em lugares onde se encontre, disse uma das mulheres. Sugeriram uma placa perto do tanque onde, por acaso do mundo, tantas mãos se tocaram ao lavar roupa. Pensaram numa missa simples, não para julgar, mas para lembrar. Ou numa roda no terreiro, onde as gerações mais novas pudessem ouvir e reconhecer. Debateram também sobre escrever um folheto, algo que circulasse na vila, com o título discreto Lindalva, nome e memória. As opiniões divergiam. Alguns temiam retaliação, outros viam uma oportunidade para questionar, publicamente, a hierarquia que tornava aceitável o riso sobre corpos alheios. A família, ao saber que mulheres começavam a articular memórias, vacilou entre duas ações, minimizar e negociar. Minimizavam a leitura do testamento com comentários secos, apontando que papéis velhos às vezes tinham frases estranhas. Negociavam oferecendo pequenas doações para a igreja, como se uma esmola pudesse fechar feridas que nunca foram examinadas. Houve também quem tentasse comprar silêncio com gentilezas grosseiras. Uma soma destinada à festa, um concerto de telhado, um cavalo mais vivo na lista de trocas de mão.
Benedita e as outras recusaram com palavras que eram discretas e firmes. Aceitar era permitir que o passado fosse varrido novamente. Aceitar era alimentar a prática de não olhar para o fato. Não buscaram vingança, mas também não aceitaram ser trocadas por favores. Ao mesmo tempo, a história tomou outro caminho. Alguns jovens da vila, que haviam crescido ouvindo sussurros, começaram a procurar. Um rapaz chegava com perguntas que pareciam vindas de um jornalismo amador. Uma mulher de cidade trouxe um gravador antigo, oferecendo-se para registrar vozes caso as mulheres quisessem. Havia um renovado interesse em ouvir. Tudo isso espantava o poder de antes, que se sustentava na repetição silenciosa do abuso. Se a memória começava a ser colecionada, a casa grande precisava lidar com a existência de testemunhas imprevistas. E isso, para alguns herdeiros, era intolerável. Em uma reunião improvisada no coreto da praça, com a sombra das mangueiras como telhado, Benedita falou em voz clara. Disse que não desejava que o nome de Lindalva fosse reduzido a sensacionalismo nem transformado em moeda de troca. Propôs então algo que unisse cuidado e publicidade discreta. Guardar os itens que as mulheres trouxessem para um arquivo de memória, registrar depoimentos em fitas e, num gesto simbólico, colocar o nome dela num lugar onde as mãos que lavavam roupas pudessem tocar. Sugeriu inscrição simples, em memória de Lindalva, que trabalhou e foi olvidada. A proposta agradou a muitos, aplacou o medo de alguns e acendeu o vigor em outros. Enquanto as conversas se multiplicavam, a família buscava conselhos entre juristas de cidade e padres de igreja. Era uma tentativa de fechar o caso sem que o nome tomasse espaço. Alguns herdeiros imaginavam que um gesto público de contrição faria com que o papel perdesse a força de acusação. Propuseram, então, uma doação para a construção de uma capela, um evento cujo protocolo garantisse que ninguém citasse o assunto além da própria família. Havia nesse jogo a velha lógica: encobrir para restabelecer o brilho, mas a vila já não aceitava gestos feitos apenas para limpar rostos. A notícia do testamento atravessou ruas e circulou em papéis dobrados. Alguém publicou um pequeno folheto, redigido com cuidado, que descrevia a história sem sensacionalismo, enumerando as vozes que desejavam ser ouvidas. O folheto pedia que qualquer pessoa com memória de Lindalva fosse até Benedita. Convidava para uma reunião no terreiro para discutir uma forma de registrar o nome. Era uma convocação modesta, mas suficiente para reunir um coro de vozes que lembravam a vizinha que viera de longe, a cozinheira da esquina, o menino que nascera na casa e que cresceu ouvindo o nome como epíteto. Houve também resistências maiores. Um dos herdeiros, tomado por um orgulho caduco, tentou remover o testamento do arquivo, alegando que havia sido plantado por inimigos da casa. Outra parte da família, cuja esperança estava mais voltada aos negócios, comentou que o melhor seria esquecer e seguir. Havia medo de que a pequena vila se tornasse palco de debates que pudessem atravessar outras cidades e, assim, prejudicar acordos e alianças. Era a velha confusão entre honra e lucro, porque naquele mundo, uma reputação manchada significava portas fechadas, alianças desfeitas e, por fim, uma perda que ia além do orgulho. Mas a roda da memória ganhou força. Um pequeno comitê se formou, não por vontade de causar dano, mas por necessidade de nomear. Reuniam-se no casarão de uma costureira que cedia o pedaço de mesa. Dividiam tarefas. Quem faria as cópias, quem buscaria testemunhos em Salvador, quem cuidaria de colocar uma placa num lugar simbólico. Algumas pessoas viajaram à cidade, aos locais onde Lindalva havia trabalhado. Outras bateram de porta em porta na própria vila, perguntando por lembranças. O trabalho era lento. Havia vergonha demais nas pessoas e vergonha também nos que tinham medo de que a história os comprometesse. Uma das viagens trouxe algo que surpreendeu. Uma mulher que passara por Salvador encontrou cartas trocadas entre Lindalva e uma amiga de mercado. Bilhetes simples, escritos em letras firmes, onde Lindalva comentava o medo e a esperança, a saudade de palha e de festa. Não eram documentos oficiais, eram pedaços de uma vida que, até então, existia apenas nas bocas. A carta foi lida para o comitê e sua força foi evidente.
Trazia não acusação direta, mas humanidade. Falava de um pão compartilhado, de uma noite de chuva, de um nome usado com carinho. Aquilo convenceu alguns que o que importava era reunir não provas para tribunal, mas provas para a memória. Naquele movimento, surgiram também pequenos gestos de solidariedade inesperados. Um antigo empregado da família, já de idade, trouxe um pedaço de tecido que havia sido encontrado num baú e que, segundo dizia, fora preservado como relíquia por medo de retaliação. Uma jovem que trabalhava na lavandaria da cidade ofereceu-se para bordar a placa com a inscrição que a vila escolhera. O carroceiro libertado, sempre prático, sugeriu que a placa fosse colocada perto do tanque, num poste que servisse de abrigo às lavadeiras nos dias de chuva. O gesto de colocar o nome num lugar de trabalho, não num monumento erguido pelos senhores, mas num local de convivência popular, teve um simbolismo que a família, por mais que protestasse, não poderia ignorar. As resistências não sumiram. Houve quem tentasse comprar a placa, quem propôs substituir o nome por algo mais abstrato, e houve quem ameaçasse com processos que muitas vezes eram menos legais do que morais. Ameaças de exclusão social, comentários maldosos, tentativas de intimidar quem assinasse um documento. Ainda assim, o comitê persistiu. Sabia que a força da memória não está só na coragem de um dia, mas no trabalho de muitos dias. Chegou o dia em que a placa foi colocada. Não foi uma cerimônia de grandes proclamações. Foi uma reunião simples no tanque, com mulheres e homens que preferiam falar baixo. A costureira segurou a placa com mãos trêmulas. Benedita, com a dignidade de sempre, falou 2 frases que bastaram para dar sentido ao gesto. Aqui lavaram mulheres. Aqui trabalhamos. Aqui lembramos Lindalva. Ninguém fez discursos pomposos. A placa ficou lá de metal simples com as palavras escolhidas. Em memória de Lindalva, nome que foi roubado do lugar público e que volta ao seu sítio. Que o esquecimento não nos vença. Foi um verbo colocado na prática. Depois da placa, o nome de Lindalva mudou de tom nas conversas. De apelido pejorativo, convertia-se em nome próprio que identificava uma pessoa que existira e que merecia referência. Não apagou a dor, não anulou o que fora feito, nem trouxe punição automática. Mas plantou algo, um lugar onde o nome poderia ser chamado sem que o riso o diminuísse. E isso era maior do que parecia. A família reagiu com uma combinação de vergonha, raiva e, para alguns, aceitação resignada. Alguns herdeiros tentaram desfazer o que fora feito, pedindo que a placa fosse removida sob o pretexto de preservação da paisagem. Outros, mais sensíveis, compareceram discretamente, talvez para ver como o povo reagia. A economia local teve pequenas oscilações. Clientes que antes frequentavam a mesa dos irmãos passaram a ocupar lugares menos relacionados. Boatos sobre negócios foram trocados. Ainda assim, nada se converteu em processo judicial que restaurasse noites roubadas. A justiça formal, onde quer que seja, raramente correspondeu à urgência da reparação íntima. Houve, por outro lado, repercussão inesperada. Outras mulheres da região começaram a procurar Benedita para contar nomes e histórias. O que fora um gesto local transformou-se em abertura para registros maiores. Um pastor de uma comunidade próxima permitiu que, uma vez por ano, lessem nomes de mulheres que haviam sido esquecidas, numa roda de oração que tinha pouco de litúrgico e muito de memória. Uma escola próxima usou o caso como motivo para ensinar sobre práticas de respeito e a importância de nomear quem sofreu injustiças, não para fomentar ódio, mas para lembrar que a sociedade é feita de rostos que precisam ser vistos. Com o tempo, a discussão amadureceu. Pessoas que antes tinham dúvidas começaram a entender que a memória não era apenas um capricho de alguns, mas uma forma de justiça simbólica que sustentava dignidades. E mesmo entre os que acreditavam que o testamento era apenas gesto de remorso, houve quem aceitasse que a menção era uma oportunidade para corrigir, minimamente, a invisibilidade. Do outro lado, a casa grande seguiu com seu modo de silêncio antigo. A rotina continuou. As cortinas foram mudadas, os quadros retocados, o brilho retomado. Mas havia, agora, um peso que se movia nas paredes.
não tanto culpa explícita quanto a consciência de que algo naquela casa já não passava incólume. E isto em si era um tipo de reconhecimento que, embora insuficiente, não podia ser completamente negado. Os cadernos de Benedita, cheios de letras miúdas, foram guardados numa caixa. Não eram prova para tribunal, mas eram um documento afetivo, depoimentos, objetos, cartas, nomes. Em alguns momentos, pesquisadores vindos de cidades distantes bateram em sua porta para ouvir. E Benedita contou tudo sem dramatizar. Disse o que ocorrera, as palavras que ouviu e as razões de sua insistência em manter viva uma memória. Suas falas tornaram-se parte de um arquivo oral, que, quem sabe, um dia integraria outros registros maiores. Alguns que se mostraram mais sensíveis à causa ofereceram pequenas colaborações, imprimir mais folhetos, recolher doações para manter a placa preservada, organizar visitas de escolas. Nada grandioso. Mas eram atos que confirmavam o que Benedita sempre dizia: a memória se alimenta de pequenos gestos repetidos. E ao lado dessa construção comunitária, emergiu outra verdade, menos óbvia, que a alforria, quando vinha como remendo, muitas vezes servia ao dono mais do que ao libertado. A carta que Lindalva recebera fora, na época, um selo administrativo que reconfigurou relações, mas não curou feridas. Era preciso que se entendesse isso para que a memória não fosse usada de modo a normalizar práticas que deixaram consequências. Dizer isso em voz alta, que a alforria não era reparação, foi uma das lições que o movimento trouxe à cena pública. Anos se passaram sem que a história de Lindalva se tornasse um caso de tribunal. Tornou-se, contudo, um caso de memória. Pessoas contavam a história, com cuidado e sem sensacionalismo, nas mesas de cozinha, nas rodas de simpatia, nas pequenas representações culturais da região. O nome apareceu em peças teatrais amadoras, em leituras públicas, até em um poema de rua colado num muro onde antes se depositavam insultos como se fossem lixo. A transformação simbólica era evidente. O insulto que servira a apagar vira agora, para alguns, convite ao respeito. Mas as perguntas persistiam, cismavam como moscas num pote de mel. Até que ponto um testamento muda o passado? Um nome escrito em papel é suficiente para responsabilizar? A resposta, que ninguém pôde oferecer de modo definitivo, ficou entre aquilo que a memória faz e aquilo que as instituições permitem. E a lição dura e verdadeira foi a de que há formas de justiça que não passam apenas por tribunais, e que a preservação do nome de alguém pode ser forma de reparação moral quando as leis falham. Num dia de outono indefinido, quando as mangas das árvores se encolhiam e o ar trazia cheiro de café recém-passado, alguém, provavelmente uma das jovens que se envolveram no registro, propôs que a placa recebesse uma cerimônia anual simples. Não missa, não evento de grandes autoridades, mas uma roda de pessoas que cada ano se reuniria para pronunciar nomes. Nomear tornou-se um ritual leve e firme. Chamavam aquilo de o Dia dos Nomes. Ninguém era esquecido. Lembravam não só Lindalva, mas outras mulheres cujos nomes haviam sido relevados ao longo dos anos. A cada readição, a tradição crescia, e a vila aprendeu a ver que a memória é um organismo vivo, que precisa ser alimentado para não definhar. A prática teve efeitos. Jovens que outrora acharam que nomes eram instrumentos de riso, passaram a entender que são instrumentos de dignidade. Houveram conversas com crianças nas escolas, estudando as formas como a reprodução do rótulo humilhante se dava e como pode ser interrompida. O que começara com um testamento esquecido na gaveta transformou-se numa oportunidade de educação, não para a vingança, mas para a responsabilidade. E por fim, quando se olhava para o tanque, depois das festas e da poeira, havia menos sussurros e mais reconhecimento. As mãos que lavavam roupas tocavam a placa com carinho, às vezes com dedos que não tinham conhecido Lindalva, mas que sabiam o que era trabalhar sem ser visto. Havia também um empenho prático: arrumar a área do tanque, garantir sombra e colocar um banco para as mulheres descansarem. Pequenas reparações que, somadas, faziam diferença. A história não se encerrou num laudo moral. Restou claro o amargor de quem viveu o dano primeiro
e não recebeu compensação plena. Restou a certeza de que, por mais que um papel tente remendar, o que foi tirado não volta automaticamente. Mas também ficou a convicção de que nomear era ato de coragem, e que a invocação do nome de Lindalva na comunidade tinha poder. Nomear eram dois movimentos: reconhecer a existência de quem foi apagado e, ao mesmo tempo, confrontar a naturalidade com que rimos do outro. Anos mais tarde, quando alguém que visitava a vila pediu a Benedita para contar como tudo começara, ela sorriu e disse com simplicidade: começou por não deixar cair as coisas. As pessoas tendem a deixar cair o que as incomoda. Nós guardamos. As mãos envelheceram. A voz continuava firme. E se perguntassem a qual dos gestos daquele movimento ela dava mais valor, Benedita responderia, sem hesitar, que foi quando o povo começou a dizer o nome sem rir. O testamento, por sua vez, foi guardado com cuidado numa caixa lacrada no arquivo da igreja, porque reconheciam que o papel não era o fim. Era, isso sim, um catalisador. Um objeto que fez com que nomes saíssem das casas e chegassem ao espaço público. Ninguém mais pretendia usar o testamento como defesa de nada. Havia consenso de que ele devia servir apenas para lembrar que um nome, por muito tempo, foi tratado como etiqueta e que, por isso, precisava ser retirado daquele lugar pejorativo. Assim, a imagem que se instalou na memória coletiva foi dupla: a de uma casa grande que continuava a ousar o brilho e a de um tanque onde uma placa simples punha um ponto de dignidade. O riso, que antes era arma, perdeu em parte seu efeito. Não porque o abuso tivesse deixado de existir, a estrutura que permitia o abuso seguia viva, persistente em outras formas, mas porque tantas pequenas vozes, juntadas, mostravam que o esquecimento não precisava ser aceito. A história de Lindalva virou, então, referência para um modo de resistir. A resistência que se faz nomeando, colecionando memórias, interrompendo o silêncio. Não era a última palavra sobre justiça, era antes um passo. Um passo que dizia: podemos recusar que os vivos e os mortos sejam apenas categorias de limpeza social. Podemos escolher lembrar. E quando de vez em quando alguém passava diante da placa e se permitia ler o nome em voz alta, havia uma sensação de reparação minúscula e essencial. Porque dizer um nome com respeito é, muitas vezes, devolver à pessoa algo que ela nunca teve: o reconhecimento de sua humanidade. Se você sentiu essa história, se sente que há nomes que precisam ser trazidos à luz por onde você anda, compartilhe. Conte aqui nos comentários um nome que você acha que merece ser lembrado, não como acusação, mas como gesto de memória. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir que nomes importam, e mantenha vivo o exercício de não deixar cair aquilo que incomoda. Lembre-se, nomeie, resista.